através da carta de Paulo para Tito. Antes de iniciar, para a gente poder contextuar exatamente o que está acontecendo naquele momento que Paulo está escrevendo essa carta para Tito, eu gostaria que a gente lesse em Atos, no capítulo 6, depois em Atos, no capítulo 28. Nós vamos ler lá no capítulo 6, em Atos, isso para a gente entender por que e como ele falava agora, em relação a essa carta a Tito, as diferenças que tem. Atos o quê? Atos capítulo 6. Porque tudo isso foi escrito mais ou menos no ano, entre os anos 60 e 64, hein? Os evangelhos também foram escritos nessa época, menos o de João, que foi escrito depois da destruição do templo, depois do ano 70 depois de Cristo, hein? Então, Atos 6. Porque é muito importante a gente entender a diferença que tem entre uma época e uma outra, como que as pessoas depois, exatamente como falava o Wagner, elas vão esfriando, elas vão começando a acreditar coisas que isso contextua muito bem o irmão Rocha hoje de manhã, essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, que depois eles querem realmente ensinar coisas que vêm deles e não da palavra. A palavra ela começa a passar a mensagem, não a palavra, a mensagem da redenção, né? A mensagem da salvação, ela começa a ser secundária. Aqui a gente lê, por exemplo, quando ele escolhe, quando os discípulos escolheram as pessoas para ajudar dentro da igreja, quais eram os critérios. Esse aqui que a gente vai ler aqui, em Atos, foi escrito, em 60, mais ou menos, mas relata um período de 30 a 33 depois de Cristo, né? Quando era bem o início da igreja. Então, à medida, capítulo 6, versículo 1, à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diárias de alimento. Porque, claro, a igreja ela serve para isso também, né? A comunidade de irmãos é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, porque o que adianta alguém estar em comunhão fraternal é morrer de fome? Né? Isso para quem é irmão, né? Para quem é irmão. O mundo todo ímpio. Estou falando de comunhão fraternal. Então, em Cristo, de corpo de Cristo da igreja. Estou falando da igreja. Aqui ele está falando da igreja. A gente está falando tudo que a gente vai falar hoje em relação à igreja. Igreja como corpo de Cristo, hein? Não como templo. Então, aqui eles falam, não, mas vocês estão negligenciando as viúvas porque elas estão falando hebraico, não são grego ou inversamente. Começava já a ter algumas coisas que não dava tempo de. Por isso, os 12 discípulos, apóstolos, convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Não era para se engrandecer, mas realmente eles que estavam com a mensagem naquela época. Era a palavra que tinha que ser. Imagine que nada tinha sido escrito. É por isso que eu ressaltei que isso acontece mais ou menos no ano 30, nos anos 30 a 33 depois de Cristo, hein? Isso. Quando começou a contar mais ou menos o novo calendário.
Então, nada estava escrito. Então, se os apóstolos não eram muito fiéis, eles tinham muitas outras tarefas, obviamente que a palavra não podia ser. Eles perdiam tempo, entre aspas, hein? Fazendo outras coisas. Então, por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Agora vamos reler isso. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens como respeitados, cheios de espírito. Isso era um critério. Ser cheio de espírito. É o que o Novo Testamento ensina, que a gente viu hoje de manhã na escola bíblica, é realmente ser cheio de espírito. Sem o espírito, a gente não passa de teólogos, de estudiosos de um livro como qualquer outro livro. A gente estuda, junta a história, junta os escritos, mas a gente não tem poder de convencimento, não tem poder de autoridade sobre nada. Nem sobre as trevas, nem sobre doenças, nem sobre a conversão, a mudança, o arrependimento, sobre nada. A gente não passa de estudioso e de erudito. Só. Então, era muito importante, naquela época da primeira igreja, como tinha falado, em respeito ao que tinha falado também Jesus, é o que tinha acontecido no capítulo 2, quando a igreja começou, é que o Espírito realmente veio, cumprindo assim a promessa de Jesus Cristo, que tinha falado: não vos deixo órfãos, mas eu vou lhes enviar o meu Espírito Consolador e Conselheiro. Então, cheio de Espírito e de sabedoria. E nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos que oraram por eles e lhe impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Você vê que aqui muitos sacerdotes eram do Antigo Testamento, eram sacerdotes, que eram tipo uns padres, uns pastores, como se fossem hoje pastores protestantes ou padres católicos, se converteram a Jesus Cristo mesmo, para receber esse Espírito Santo, hein? Que é tanto importante na vida do cristão. Agora vamos continuar também lendo em Atos, do versículo 17 a 30, para a gente ter essa noção na nossa frente. 28, 17 a 30. Porque tendo essa visão da primeira igreja, de como que era, nos Atos, a gente entende muito melhor depois. 28. É o último capítulo. 17 a 30. Aí a gente está. Você vê que Atos é um relato mais ou menos dos anos 30 após Cristo, quando morreu Jesus, até o ano 62, mais ou menos. Né? 62, antes de Cristo. Paulo já tinha feito todas as viagens, ele estava chegando em Roma, ficou lá, tipo prisioneiro, mas alugando, vigiado pelos romanos, em casa mais ou menos. Eu tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados. Fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Será que umas coisas mudaram em 30 anos? Né? Que a gente estava no ano 30, agora no ano 60. Mas quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra o meu próprio povo. Mas o próprio povo queria matar. Por isso pedi a vocês que viessem hoje aqui para que nós nos conhecêssemos
e também para que eu pudesse explicar que estou preso com estas correntes porque creio na esperança de Israel. Você vê a coisa terrível depois de uma vida. Lutero apelou a César, que era um conquistador lá em Israel. Ele reivindicou o direito de ser julgado por César, então, já que ele tinha dupla cidadania, ele falou, não, peraí, então eu tenho direito de ser julgado também por César, vamos ver o que ele fala. Eles responderam, não recebemos nenhuma carta de ajudamento. É o caminho, ele chamava de caminho, as boas novas. É Jesus Cristo como Filho de Deus, e não como profeta. Então marcaram uma data e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus, desde cedo até a noite, procurou convencê-los acerca da lei de Moisés e nos livros do todo o Antigo Testamento. Hein? E depois de discutir, agora veja, e depois de discutir entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando diz a nossos antepassados, por meio da profecia de Isaías. Aí essa aqui ele está lendo Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Vá e diga a este povo, quando ouviram o que eu digo, não entenderão. Quando ouviram o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados. De modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se volta para mim. Não permite que eu os cure. Então, quando a gente fala que às vezes a cura não vem, é porque o coração está duro. Entendeu? Tem que realmente descer de todo o coração. Portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios e eles aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desafio. Passaram 30 anos. Ou como a coisa já estava começando o primeiro amor das pessoas já começava a diminuir, né? A se perder, a esfriar, isso. Os judeus partiram em grandes desacordos uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo em Roma, às próprias custas. Ou quem quer morar aos custos da igreja? Não é? Ele morou até lá em Roma, meio que preso, sob guarda, sob custódia romana, as próprias ajudaram, né? A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Então, isso é importante a gente ver, contextualizar. Agora, essa carta, ela foi escrita, isso acontece mais ou menos nos anos também, bem depois do início da igreja, porque acontece depois das viagens, convertido, que voltou para Jerusalém, a gente não sabe muito bem de onde, que não eram judeus, hein? Que eram gentios. Aí ele teve que explicar por que esses incircuncisos podiam também ser salvos. Então Tito é dessa nova geração de cristãos daquela época, que não precisava ser circunciso, hein? Que é normal até hoje. Aí a gente, sabendo disso, então, a gente vai agora ler como que acontecia todos esses anos depois, como já tinha mudado a primeira igreja. Para ver que isso aqui não é uma novidade. Não age mais hoje, esse tipo de coisa. Tudo isso vem do esfriamento do primeiro amor. Isso já estava acontecendo quando a gente lê o contexto de Tito. Então, versículo 1. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta. Fui
para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu para ensinar-lhes a verdade, que mostra como viver uma vida de devoção. Ele fala, ele foi fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. Não é porque a gente é escolhido por Deus, mas aqui são líderes, certo? Então, é Deus que escolhe, que dá os ministérios para cada um. Então, cada um, ele vai lá para ensinar os líderes. Tito é um líder. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Ele está agora nessa carta pedindo para ele ser um bispo, um supervisor das igrejas de Creta, da ilha. Hein? Eu vou reler lá. Foi enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que filha na fé, não o filho dele, hein? De sangue. Ele é o verdadeiro filho na fé que eles compartilham, o Tito ele. Que Deus o Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. Domingo passado, eles entravam numa casa que tinha que ser digna para os receber, e nessa casa eles ficavam até ir para a próxima cidade, se eles achavam que eram dignos. Levava com eles a bênção para essa casa. Então a gente pode imaginar que nessas casas onde eles ficavam, já que eles estavam hospedados lá, certamente chamava as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Ou pregava no pátio, no cortiço, sei lá onde. Ou perto dessa casa. Essa casa virava certamente referência na cidade. É ali que certamente se desenvolviam as igrejas, locais. Para depois crescer, óbvio. Então, ele está nomeando ele fala que ele deixou ele lá para... como que ele está escrevendo? Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruir. Presbíteros são anciãos, são líderes. O presbítero, aí ele fala, vê a diferença. Como que ele tem que... Os critérios para escolher os presbíteros, os anciãos, os líderes. O líder deve, é uma obrigação, ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma mulher só. E seus filhos devem partilhar da sua fé. Eles têm que crer em Deus também, os filhos. E não, além disso, de crer, os filhos, não ter fama de devasso. Não deve ter processos, queixas. E nem ser rebelde. São obrigações. Né? O bispo já é o supervisor. Né? Esses anciãos seria tipo um líder, um pastor local. O bispo seria o superintendente, o supervisor. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante, nem briguento, não deve beber vinho em excesso. Não é que ele não pode beber, é em excesso. Então, não vamos colocar o que não está escrito, hein? Fazer regras humanas que sempre se bebeu vinho, mas não em excesso. Nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Então, não tem da palavra de Deus viver, não sobreviver, não ter uma ajuda de custo, receber a comida onde ele vai. É normal. Agora, quem quer viver, casar, ter casa, filhos, às custas da palavra de Deus, é desonesto. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada. Fiel que lhe foi ensinado, não é uma outra quatro. Então, não estava escrito ainda. É por isso que ele fala. Devem estar plenamente mensagem fiel que lhe foi ensinado, de modo que possa encorajar
outros com o verdadeiro ensino e mostrar. Mais ou menos 30 anos que se passaram entre a fundação, o início da Igreja de Cristo, e agora essas outras igrejas em outras regiões, a gente vê como já teve algum esfriamento. É por isso mesmo, como a Bíblia, a história de escrita, a palavra, ela é maravilhosa, é justa. Porque a gente vê em Apocalipse, né, a carta, como Deus não encontra uma só, que é mais ou menos fiel. Em todas as igrejas ele bate o prego. Ele fala, não, o critério de Paulo mudou a coisa. Não, se ele falava, isso tem que ser cheio de Espírito Santo, certamente que ele não encontrava quase ninguém. Entendeu? Então, ele dava de novo, ele ensinar a palavra fielmente, quer dizer, a mensagem fielmente, do jeito que ele a tinha recebido, para justamente eles poder voltar e entrar no caminho certo e também ministrar em relação a novas a princípios humanos, hein? Ou judaicos. A gente vai ver aqui mais para frente que eles adotavam e seguiam princípios judias. Inúteis e engana as pessoas com conversas inúteis. Refiro-me àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. Você vê, ele era o Tito, que eu falei no início, incircunciso, que não precisou se circuncidar, hein? Porque a gente sabe, como ensinado por Paulo, que não é a circuncisão que salva. Né? Tem nada a ver, isso é coisa de lei. A lei não salva, é a fé que salva. Então, a gente teve com gentios, que não eram judeus, que receberam o Espírito Santo sem ser circuncisos. Então, foi uma prova, claro, do Espírito Santo de Deus, que não precisava dessa circuncisão. Aí ele fala, eu me refiro especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. Tem hoje pastores nas igrejas também que insistem em leis humanas, ou até em princípios judeus da lei. Por exemplo, a gente viveu umas coisas como casamento, que insista em casar no cartório, para poder se batizar, por exemplo. Coisas que não existem na palavra. Nunca se fez isso. Mas insistem em impor coisas, afirmações humanas, ou até práticas judias, que eram do Antigo Testamento. É isso que ele está condenando. É o que ele está falando aqui. É preciso, no versículo 11, a seguir, é preciso fazê-los calar. Então, não é pouca coisa, não. Não, tudo bem. Eles estão pondo de sair, pode fazer. Não é assim, não. Ele fala, está errado. Você não tem que atrapalhar a fé das pessoas, insistindo com leis humanas ou com leis judaicas, obrigando a circuncidar quando isso não tem nada a ver, obrigar a casar quando isso tem nada a ver, entendeu? Não, é preciso calá-los, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. É verdade. Não está acontecendo que tem famílias que se perdem porque um não é casado. A gente tem um exemplo aqui. Ela não se perdeu, mas era um empecilho no crescimento espiritual que não é exigido por Deus. É como pedir a circuncisão. É igual. Isso não há lei para isso. Nem na palavra e nem na justiça humana. Não há lei. Todo mundo pode alugar um apartamento sem precisar casar. Todo mundo pode ter filhos sem precisar casar no cartório. Casado é na frente de Deus. Não há lei que obriga a casar em cartório para ter filhos, para alugar um apartamento, para fazer um plano de saúde, para fazer... Às vezes o plano de saúde até existe. Mas para comprar um carro,
para abrir uma conta bancária. Não há lei. Pode ter uma conta conjunta sem ser. Pode dormir num quarto do hotel sem apresentar o papel do cartório. Entendeu? Então não tem que inventar coisa. Isso é um exemplo, mas está cheio de exemplos. Porque senão a gente entra na fornicação, entra em cheio de coisa. Aí vamos desviar famílias inteiras da verdade. E deixar se perder famílias inteiras. E isso está na palavra. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando isso. É preciso fazê-los calar, pois, com seus ensinamentos falsos, têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Além disso, até às vezes um lucro desonesto de orgulho, para ter uma autoridade que não é legítima. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, diz: os cretentes são mentirosos, animais cruéis e comilão preguiçoso. Isso é verdade. Não é verdade que eles são comilão. Não é verdade que eles são animais cruéis. É verdade quando ele fala profeta, com um líder da igreja de Creta, dos convertidos a Jesus Cristo, falou isso. Isso é verdade, ele disse isso. Portanto, repreenda-os severamente os que falam isso. Repreenda-os severamente os que falam isso. Essas coisas, a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvido a mitos judaicos. São mitos judaicos. Por exemplo, e as ordens daqueles que se desviam da verdade. Quando ele fala de mitos judaicos aqui, ele fala da Cabala. Não sei se vocês ouviram falar desses que interpretam o Antigo Testamento com números, com sei lá o quê. Vocês já ouviram? O Antigo Testamento, em relação a cheio de interpretações místicas, tem um certo poder quando você vai pronunciando várias vezes uns textos que eles falam sagrados. É a Cabala, a interpretação da Cabala. Essa aqui é muito. Tem os maiorais, assim, judeus, usam isso até hoje. Entendeu? Isso são. O Paulo fala, são mitos, são coisas místicas. Deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Se desviaram da verdadeira palavra. Para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro. Até o que é verdadeiro, eles são corruptos, eles não admitem. Não é? Pois têm a mente e a consciência corrompida. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. E quantas vezes a gente vê, como ele está falando nos evangelhos, o próprio Jesus, a gente tem como reconhecer quem é de Deus. Jesus fala isso. Quem é filho de Deus, vocês reconhecem aos frutos. Vocês têm em si como reconhecer aos frutos. É aqui ele fala, mas negam a Deus por seu modo de viver. O modo de viver nos mostra que eles não são de Deus. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Eu vou parar aqui, a gente vai pegar o 2, o 3 a próxima vez, que não vai dar para terminar. Então eu prefiro fazer só o capítulo 1. Mas vocês vê lá quantas coisas Paulo já está repreendendo, hein? É como ele é enfático, como ele fala, não, precisa calá-los. Não é essa coisa de água com açúcar. Não, tudo bem, essa congregação ela tem esses princípios, essa outra tem outros princípios. Aquela lá faz assim, aqueles lá estão. Mas está tudo certo. Todo mundo está com Jesus, todo mundo fala de Jesus, está tudo certo, mas não está. Porque a gente está tão acostumado a ser desviado por princípios humanos ou princípios religiosos que vêm ainda do Antigo Testamento, com candelabros, com sei lá o quê, dentro das igrejas ou templos, que a gente está achando que está tudo certo. Mas o Paulo fala, não.
Eles enganam, pois há muitos rebeldes que promovem conversa, enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. Preciso fazer calá-los. A gente tem que saber se é sim, não é não. Branco é branco, preto é preto, não é cinza. Quente é quente, frio é frio, não é morno. Eu vou chegar lá para pregar na pregação da carta às igrejas no Apocalipse, não desses domingos, mas a gente vai ver como Deus é incisivo. Ele não quer que a gente seja coisa meia boca. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Não pode ser essa coisa. Não, tudo bem. Você vai ver depois. A gente não sabe, mas está tudo certo. Eles fazem o bem. A gente não é humanista. A gente é discípulo de Cristo. Ele deu a vida por nós. Então não é para ser maculado, para ser assim deturpado de qualquer jeito. Entendeu? Muito obrigado, Senhor, por esses ensinamentos. Senhor,